Examinar as Escrituras é o dever de todo aquele que quer crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique aqui comigo que eu quero refletir com você hoje sobre o tema Crentes Bereanos. Hoje, 16 de novembro, a nossa leitura está no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 17 ao 19. E esta é mais uma leitura devocional. Atos capítulo 17, verso de número 11, nos diz: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. O apóstolo Paulo está na região da Macedônia e ele havia visitado Tessalônica e ali ele foi recebido por alguns judeus, mas uma boa parte de judeus daquela região perseguiram Paulo, se levantaram contra Paulo. E Paulo dali vai para a cidade de Bereia. E aqui acontece o oposto. E o texto bíblico vai nos dizer que os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônicas. E os motivos que leva o escritor de Atos dos Apóstolos, o Dr. Lucas, a se referir a eles como mais nobres, é porque eles receberam com alegria a palavra de Deus ministrada pelo apóstolo Paulo e, ao mesmo tempo, eles examinavam nas Escrituras se de fato o que Paulo estava ensinando era correto. Isso faz com que aquela igreja é elogiada nesse sentido. Daí surge a expressão crentes bereanos. Os crentes bereanos são crentes que gostam de estudar as Escrituras, que gostam de examinar, até porque nós somos recomendados pelo próprio Jesus no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39, ele nos diz que nós devemos examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. É dever de todo crente buscar conhecer a Deus através da sua palavra, em estar prontos a ouvir, estar pronto para buscar compreender a palavra de Deus para nós. O escritor de Apocalipse, o apóstolo João, narra as palavras de Jesus no capítulo 1, verso de número 3, quando ele diz que bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e bem-aventurado aqueles que guardam as profecias deste livro, porque perto está o fim. Então nós precisamos buscar entender as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos revela o grande amor de Deus, ela nos revela o grande projeto de Deus para a salvação da humanidade. Então nós não podemos viver sem refletir, sem examinar as Escrituras, porque elas nos farão crescer na graça e no conhecimento e nos tornará mais forte, nos tornará enraizados na fé, como disse Jesus ali no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, quando ele fala sobre a parábola dos dois fundamentos. Ele compara aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica com aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem a palavra e não as pratica, ele é comparado àquele que edifica a casa sobre a areia. Aí vem as tempestades e a casa que está sobre a rocha, ela permanece de pé, e a casa que está sobre a areia, naturalmente irá cair, porque não tem base sólida, não tem estrutura. E assim acontece também com aqueles que não examinam as Escrituras. Aqueles que não vivem a palavra de Deus também não conseguem ter raízes espirituais e por qualquer motivo acaba perdendo a fé, acaba deixando Jesus. Mas que você seja um crente bereano, aquele que gosta de ouvir a palavra, aquele que gosta de meditar e analisar, refletir na palavra de Deus, examinar com cuidado, e assim você continuará crescendo no Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe.